Olá, uma boa tarde. A cidade do Porto acolhe no sábado o Fórum Ecuménico Jovem. Há 23 edições que os jovens das igrejas cristãs afirmam a vontade de se encontrarem e também dialogarem, este ano com o tema Firmes na Liberdade. Recebemos hoje João Luís Fontes, da organização do encontro, mas antes convido a olhar para a atualidade religiosa. Começamos com a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Foi há 10 anos. Uma vasta região do Iraque caiu nas mãos de um grupo terrorista, o Daesh, também conhecido como Estado Islâmico. Uma dessas regiões foi a planície de Nínive, que é o berço do cristianismo neste país. De um dia para o outro, e na madrugada de 6 para 7 de agosto de 2014, mais de 100 mil cristãos tiveram de fugir. As igrejas, as casas, as lojas deles foram ocupadas ou destruídas ou vandalizadas de um dia para o outro. Foi uma das maiores fugas de pessoas pertencentes a uma comunidade religiosa de que há memória num tão curto espaço de tempo. O mundo assistiu quase com indiferença a tudo isso. Foi brutal e doloroso ao mesmo tempo. Uma comunidade religiosa expulsa das suas casas, das suas aldeias, das suas terras que são bíblicas, onde ainda se fala o aramaico, a língua de Jesus. Foi preciso esperar alguns anos para que este suplício acabasse. Em 2017 começou o lento mas definitivo regresso a casa. E começou também o tempo de limpar as ruas, as casas que sobraram. Começou o tempo da reconstrução das aldeias e da vida dos cristãos. I am Father Thabit Habib, parish priest of city of Karamnes in north of Iraq in Nineveh land. And this is our Catholic community. I want to tell you about the gift of faith. This gift is very important for us. 2014, when terrorists came, we were brutally murdered and persecuted. To save our lives, we had to run away. When the war ended, we had nowhere to return. Our houses have been completely destroyed. But thank God, what the terrorists did not manage to destroy it was our faith. Thanks to this and your help, we could return to our land and begin to rebuild our homes. After 2 years of hard work, we are slowly getting back to normality. For us, it's not just buildings. It's our identity, culture, and memories. Places in which we feel safe as Catholics. We managed to rebuild even the Catholic Center of St. Joseph. But what I enjoy most is the smile on the faces of my people, and that we find God in the simplest things of everyday life. Please make the gift of the faith with the ICN and stand with the suffering church around the world. May the love of Jesus surround you. God bless. In Aramaic, Maryam Barakot. O padre Thabit Habib, que acabámos de ver e que desde outubro de 2022 é o bispo de Alcoche, é um dos rostos da igreja iraquiana que tanto tem sofrido nos últimos anos. Em 2014, ele estava em Karamles, na província de Nínive,
Ele foi um dos mais de 100 mil cristãos que nessa madrugada de 6 para 7 de agosto desse ano tiveram de fugir perante a chegada dos jihadistas do Estado Islâmico. Os terroristas destruíram tudo aquilo que puderam, mas não beliscaram a fé deste povo. O que aconteceu em 2014 foi terrível, mas não pode nem deve ser esquecido. E para lembrar aquilo que aconteceu, para avivar a memória desta violência, do sofrimento por que passou o povo cristão do Iraque, a Fundação AIS convidou agora o bispo de Erbil para vir contar o que significa ser cristão sob a ameaça das armas, ser cristão e viver debaixo do terror de grupos armados, de grupos jihadistas. Dom Bachar Warda vai estar no Porto, em Aveiro e em Lisboa nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Temos muito que aprender com ele. Por exemplo, como é que se consegue perdoar a quem faz tanto mal? Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Não basta tirar as pessoas da rua, é preciso capacitá-las para a vida. Um apelo nas jornadas Motivar para a Mudança, nos 35 anos da Comunidade Vida e Paz. O eu e o nós em permanente reconstrução. A interpelação era dirigida aos participantes nas jornadas promovidas pela Comunidade Vida e Paz, que logo no arranque dos trabalhos lembrava que o foco tem de estar na capacitação da pessoa. Não basta retirar a pessoa da rua, tornando o fenómeno menos visível. É fundamental que, paralelamente à sua retirada das ruas, as pessoas sejam tratadas e capacitadas. A Comunidade Vida e Paz tem articulado o seu trabalho também com o município de Lisboa, que concentra neste momento mais de 50% das vagas de acolhimento de todo o país. Nós estamos a requalificar o maior centro de acolhimento do país, que é o Centro do Beato, e é bom nunca esquecer uma coisa, das vagas de acolhimento do país todo, mais de 50% estão no município de Lisboa, ou seja, o município de Lisboa... pessoas a vir para Lisboa. Não é, a questão é exatamente essa, porque somos a capital e temos soluções, e portanto, como dizia até aqui o diácono Horácio Félix numa entrevista, quando nós temos soluções, as pessoas vêm para essas soluções, mas de facto Lisboa tem muitas soluções, porque Lisboa tem mais de 50% das vagas de todo o país. Portanto, quando nós olhamos para todo o país, mais de 50% está, e não é na região de Lisboa, atenção, é no município de Lisboa. E por isso é preciso também que a área metropolitana, e por isso eu chamei os meus colegas, que a área metropolitana tenha aqui soluções a nível metropolitano, e portanto eu estou aqui a trabalhar com os meus colegas para que isso aconteça. O Presidente da Câmara de Lisboa destaca o papel desenvolvido pela Comunidade Vida e Paz e refere outro tipo de soluções que estão a ser trabalhadas para além dos centros de acolhimento. A solução, por exemplo, de Casa Primeiro, que é um projeto da Câmara em que nós já temos 400 apartamentos para pessoas em situação de sem-abrigo, que depois podem, a partir daí, através de ter o apartamento, já podem encontrar o seu emprego. Temos agora também soluções que abrimos no bairro do Armador e no bairro dos Ourives, em que, quando as pessoas já estão muito perto desta situação, nós damos-lhe imediatamente acolhimento. Porque aqui o grande problema da situação de sem-abrigo é deixar as pessoas entrarem na situação de sem-abrigo. Quando elas entram na situação de sem-abrigo, depois tudo se complica. E quando estão muito tempo na situação de sem-abrigo, ainda é muito mais complicado. E, portanto, é isso, essa aprendizagem, é que temos que fazer muita prevenção. E, portanto, o dinheiro destes 70 milhões durante estes 7 anos vai ser investido para mais acolhimento, mas também mais soluções de prevenção para que as pessoas tenham aqui a capacidade de encontrar emprego, a capacidade de estarem acompanhadas e, obviamente, com toda esta comunidade, que é o caso da Comunidade Vida e Paz, que eu diria que é um exemplo para o país. É um exemplo para a Europa, porque eu, como Comissário Europeu, sei bem que a Comunidade Vida e Paz é um exemplo não só
só de Portugal, às vezes não olhamos para fora, mas temos que ver aqui que temos uma comunidade que é um exemplo para a Europa e, portanto, para mim é também um gosto enorme estar aqui hoje com esta comunidade que desde há 35 anos veio mudar, de certa forma, o paradigma de como se olhava para as pessoas em situação de sem-abrigo. A prevenção e acompanhamento precoce das situações é a estratégia a seguir para que o problema não escale para situações mais difíceis de solucionar. Um esforço que conta com o envolvimento específico da comunidade Vida e Paz. Essencialmente, a nossa intervenção assenta em motivarmos as pessoas que estão em situação de sem-abrigo para a mudança, e o trabalho que temos feito ao longo destes 35 anos tem sido exatamente isso. Portanto, através da nossa intervenção de rua, através da reabilitação e da reinserção social, portanto, a comunidade Vida e Paz tem um projeto integrado que vai desde o ir ao encontro das pessoas em situação de sem-abrigo através das equipas voluntárias de ruas e equipas técnicas, até depois a possibilidade de podermos desenhar um projeto de vida para cada pessoa, ou seja, o foco está essencialmente na pessoa. O Patriarca de Lisboa, que participou nesta sessão comemorativa, lembra que a Igreja em Lisboa está presente, acompanha e vai ao encontro de quem vive em situação de pobreza. Uma pobreza que não é só de necessidades materiais. Existe uma carência de afetos, nomeadamente quando a pessoa vive na rua, é um sem-abrigo, distante da sua família, por vezes com desaventuras na sua história pessoal, que é qualquer coisa de próximo do dramático, e, portanto, quando nós falamos da necessidade e do projeto de erradicar a pobreza, não estamos só na estrada de que tem no horizonte aquele alcance de uma melhoria de condições materiais. E a Igreja está a dar também passando por responder com alimentos, com roupa, com medicamentos, com auxílio, enfim, no pagamento daquilo que são as despesas mensais, mas a Igreja oferecendo aquilo que de melhor tem, que é a esperança, que é a fé e, sobretudo, que é o amor infinito de Deus. Criada há 35 anos por um grupo de católicos liderados pela irmã Maria Gonçalves, a comunidade Vida e Paz tem assumido o cuidado diário de muitas pessoas em situação de sem-abrigo, através do apoio alimentar e de vestuário e com as suas unidades de inserção e capacitação para a vida. Estas e outras notícias estão disponíveis no portal de informação em agência.eclésia.pt. Recebemos agora João Luís Fontes, da organização do Fórum Ecuménico Jovem. Olá, João. Olá, muito obrigada por estar aqui na nossa companhia. Eu convidava a olhar para este caminho de 23 edições. O que é que isto espelha? O que é que se concretiza pela 23ª vez no Fórum Ecuménico Jovem? Bem, os objetivos do Fórum Ecuménico sempre foram de promover um encontro dos jovens a nível nacional, jovens de diferentes igrejas cristãs, que fizessem um bocadinho a experiência deste encontro, do mútuo conhecimento e reconhecimento e da descoberta também das possibilidades de caminho em conjunto para além do próprio fórum. Não é? Isto é um bocadinho reflexo do compromisso que os jovens vão manifestando nesta área das questões ecuménicas? Sim, o fórum desde o início teve um excelente acolhimento por parte das várias igrejas cristãs. Aliás, na altura ele tinha nascido da segunda Assembleia Ecuménica que se tinha realizado em Graz, e era sobretudo a ideia de, por que não, desafiar também os jovens a este caminho de descoberta da unidade e da reconciliação. E, de facto, o acolhimento foi sempre bastante grande, um grande empenho por parte dos jovens, e depois muitas iniciativas foram surgindo a nível mais local e entre as igrejas, no sentido de concretizar esta procura de caminhos de unidade. E que caminhos de unidade são essas? O que é que o encontro, o diálogo, o conhecimento mútuo vai permitindo perceber ao longo destas diferentes edições que os jovens são capazes de concretizar e de que, se calhar, mais do que um diálogo a nível institucional, na prática os jovens vão dando corpo a esses caminhos que se percebem na prática? Desde logo, e isso acho que é um bocadinho a base do ecumenismo, era importante que os jovens se encontrassem e que fossem capazes de se conhecer, de conversar, de partilhar em conjunto. Muitas vezes as divisões surgem porque ainda estamos muito presos em visões pré-concebidas do outro,
Portanto, e isso impede-nos muitas vezes de descobrir o outro, de descobrir o dom que ele tem e o modo como o diálogo com o outro me enriquece. Só gostamos de quem conhecemos. Exatamente. Aliás, não há amor sem conhecimento. E por isso eu acho que um dos frutos do FEG foi despertar nos jovens esta vontade de conhecer o outro e de trabalhar em conjunto com o outro. E depois muitas coisas foram surgindo, até porque outros caminhos que se começavam a adivinhar no final das últimas décadas do século XX acabaram por se aprofundar em termos, já no início deste século, por exemplo, a questão da ecologia e da sustentabilidade de vida, onde muitas igrejas têm colaborado e muitos jovens em projetos comuns, em aspectos ao nível da solidariedade, da defesa dos direitos humanos, mas depois também, obviamente, da oração, da partilha da palavra, e depois em termos mais concretos, às vezes até a promoção, por exemplo, de campos de trabalho ecuménicos, de peregrinações ecuménicas. Portanto, temos tido várias iniciativas que vão sinalizando todas essas possibilidades e, sobretudo, uma abertura cada vez maior a este diálogo e a este encontro. E que importância tem também o diálogo institucional que vai acontecendo? Eu recordo, por exemplo, há cerca de 10 anos houve o reconhecimento do batismo. Que passo significativo é ou não este, por exemplo, do reconhecimento do batismo, que de alguma forma vem também acalentar aquilo que nos gestos pequenos vai acontecendo como deste corpo? Claro. Pronto, aí o FEG sempre se colocou num patamar, sobretudo, de trabalhar com as bases e trabalhar com os jovens. É evidente que acabámos, até porque tínhamos e temos na equipa de preparação muitos responsáveis das outras igrejas, alguns que, entretanto, na altura eram pastores e hoje são bispos responsáveis pelas respectivas igrejas. Falamos, por exemplo, da Igreja Lusitana, Metodista, Presbiteriana, que se juntam à Católica. Exatamente. Portanto, e onde o Dom Jorge Pina Cabral, na altura, já esteve desde o início neste grupo, o Bispo Cifredo Teixeira, a mesma coisa, e, portanto, isso permitiu também, de alguma forma, que acalentássemos e apoiássemos e estimulássemos também estes diálogos que depois iam acontecendo, evidentemente, a um nível mais institucional, entre a Conferência Episcopal, as igrejas do COPIC, do Conselho Português de Igrejas Cristãs, e que, de alguma forma, nos associássemos também a esta assinatura do reconhecimento mútuo do batismo, que por ter uma dimensão oficial, ganha também uma outra força, até depois, mas que é preciso ainda tirar se calhar todas as consequências desse ato, como por exemplo o recente consórcio entre a Conferência Episcopal Portuguesa, a Aliança Evangélica e o COPIC, em torno das questões da ecologia através do projeto Ecoigrejas. Portanto, há coisas que vão tendo outra tradução e que vão sinalizando estes passos. Podemos achar que, se calhar, de vez em quando, podemos pensar em relação a assuntos que nos são comuns, em pronunciamentos que envolvessem todas as igrejas. Portanto, acho que isso também poderia ser um passo importante, mas vamos fazendo este caminho. E que passo foi a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 neste caminho ecuménico? O cardeal Américo Aguiar dizia que este era um encontro para jovens, para todos os jovens. Nota-se diferença? Como é que os jovens de outras igrejas cristãs também se sentiram acolhidos neste grande evento? Sim, e eu estive, aliás, envolvido também mais na dimensão, em algumas propostas ecuménicas e de diálogo interreligioso que foram pensadas também para a jornada. É evidente que a jornada traz sempre, tradicionalmente, uma imagem muito associada ao Santo Padre e, se quisermos, às vezes, uma leitura mais católica da própria jornada. Mas percebemos, por um lado, pelo próprio Papa Francisco e depois pelas coisas como se foram preparando, que se pretendia também acolher esta diversidade e, dentro do possível, e também dentro das disponibilidades interiores dos jovens das várias igrejas, ir proporcionando espaços e iniciativas onde se desse a conhecer esta procura de reconciliação e de unidade. Ela acabou por acontecer em algumas iniciativas, por exemplo, na Vigília da Oração, pela oração e pela reconciliação, que aconteceu em São Domingos, onde estiveram os representantes de praticamente todas as comunidades cristãs, da diversidade de comunidades cristãs e igrejas na região de Lisboa. Com uma presença da comunidade ecuménica de TZ também muito forte. Que foi articulada entre a comunidade ecuménica de TZ e a comunidade de Xemanuf, e foi preparada em conjunto essa vigília. No acolhimento ou no encontro, que inicialmente não estava na agenda oficial, feita na anunciatura do Papa com os outros representantes das várias igrejas e confissões cristãs, e que aconteceu num clima de grande cordialidade e acolhimento. Por exemplo, na exposição sobre a ecologia preparada pela Sociedade Bíblica, nas iniciativas que se fizeram entre a Basílica da Estrela e a Igreja dos Ingleses e a Igreja Lusitana, por exemplo,
com iniciativas mais católicas, entre aspas, e iniciativas ecuménicas. Portanto, houve um espaço ainda grande de propostas. Claro que é um desafio sempre a fazermos mais e a tornarmos mais evidente como nós não podemos pensar-nos como católicos, e isso falando agora na nossa própria tradição, sem termos em conta a clave ecuménica. Desde o Vaticano II, o Concílio obriga-nos a pensarmos também sempre numa relação de reconciliação e de procura de testemunho comum. E este desafio que sai agora do Fórum Ecuménico Jovem, Firmes na Liberdade, a liberdade toca a todos. Sim, nós quisemos ainda agregar-nos às comemorações do aniversário do 25 de Abril e pensarmos também, por um lado, se Cristo nos liberta e nos chama uma liberdade renovada, temos, por um lado, a questão ainda dos cristãos, da ausência de liberdade religiosa em muitos espaços, e por isso o arcebispo de Erbil virá de manhã dialogar também com os jovens, que é na Síria, sobre a situação dos cristãos, a memória e a experiência da perseguição, mas também a tentativa de que a vivência do cristianismo continue livre na procura da reconciliação, dos caminhos da reconciliação e de sarar as feridas. E, por outro lado, à tarde, para onde é que a liberdade nos projeta? Livres para quê? É a pergunta que vai à tarde ser feita aos jovens. Portanto, e com muitas coisas, desde a questão dos afetos e a questão do acolhimento da diferença, até à sustentabilidade, à vida de serviço, à comunicação e à liberdade para dizer a verdade, para falar, o acolhimento da fragilidade e dos que estão em situação de doença. Portanto, teremos uma grande diversidade de propostas que os jovens depois escolherão de acordo com aquilo que é a sua sensibilidade e os assuntos que mais lhes tocam. E numa tentativa de ligar sempre o ecumenismo à vida concreta dos jovens. À vida concreta, exatamente. Portanto, não fomos para temas demasiado teóricos, mesmo amanhã é muito vivencial, no diálogo com o arcebispo, exatamente, e à tarde quisemos que fosse muito concreto, perceber que o ser cristão se joga na vida como o próprio Deus quis jogar a sua história com o homem, fazendo caminho connosco, entrando na nossa própria história, na concretude dos nossos dias, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas dificuldades. É aí que se joga o ser cristão. Vamos então acompanhar o Fórum Ecuménico Jovem, que acontece no Porto, no sábado. João Luís Fontes, muito obrigada por estar na nossa companhia, a dar-nos conta mais uma vez deste encontro. Hoje ainda espero por si, mais logo, na Antena 1, pouco depois da meia-noite. Sempre atualizado está o portal de informação agência.eclésia.pt, que aguarda a sua visita. Aqui na RTP2 marcamos encontro amanhã, aqui pelo mesmo horário. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.